geral é Jesus é nosso amigo. E eu escolhi, como sempre, um tema específico, e o tema de hoje é com quem você está andando. E nós vamos abrir as Bíblias, Lucas 24, de 13 a 29. Vou ler, os irmãos acompanham comigo. Lucas 24, 13 a 29. Sentados vocês mesmos. E eu vou fazer a leitura. Lucas 24, de 13 a 29, diz assim. Interessante que esse texto, quinta-feira, eu já tinha preparado essa lição, e sexta-feira, Cristina falou sobre isso. Só que, interessante como Deus usa a gente, nós somos diferentes, é totalmente diferente. E eu aprendi muito com o que a Alexandra falou, foi muito bom, muito importante. Ela falou na formatura, né, no curso de formatura, que Verônica também foi uma das que formou nesse dia, e eu estava aqui, e foi muito interessante. E hoje eu vou falar também sobre esse texto. E o tema que eu disse, que eu escolhi, com quem você está andando. 13 a 29, assim. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nestes últimos dias? Ele lhes perguntou quais. Eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer estas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Amém. O texto fala sobre Jesus, é claro. E eu coloquei como introdução, pensando em Cristo, uma história que eu gostaria, quer dizer, um amigo ao seu lado, que eu gostaria de falar com vocês. Quando foi na Segunda Guerra Mundial, existiam batalhas terríveis, né, na Segunda Guerra, e na ilha de Saipan, no sul do Pacífico, sempre haviam batalhas. Numa dessas batalhas, uma unidade militar estava lutando e um soldado, sem querer, acabou afastando da companhia dele, da unidade militar. E aí ele se perdeu na floresta, ficou lá sozinho. A noite caiu e ele ficou sem direção, sem ter para onde ir. Ele pensou assim: não vou gritar, porque se eu gritar chamando meus companheiros, o exército inimigo vai me pegar e me prender ou matar. Aí ele fez o quê? Ficou quietinho no canto. Eles faziam trincheiras, que é labirinto, fazem um buraco, faz um labirinto com pedras para se esconder, e ele ficou ali nessa trincheira individual, quietinho, escondido. Quando amanheceu, ele vai e começa a sair na floresta até encontrar a unidade dele. Ele encontrou o exército. O capitão ficou feliz, porque ele voltou vivo e não foi pego pelo exército inimigo. Aí o capitão olhou para ele e falou: você não ficou com medo? Ele disse: a princípio eu tive medo,
Mas depois eu refleti, porque eu pensei que estava sozinho e eu descobri que eu não estava sozinho, que tinha ao meu lado um companheiro, Jesus. E aí por isso eu fiquei tranquilo. Então a história de hoje fala sobre Jesus, sobre o companheiro que está ao seu lado, e como o texto introdutório fala, que é um amigo, que pode estar ao seu lado, e você pode não perceber a presença desse amigo por algumas coisas que você mesmo coloca e que te impede de enxergar esse amigo que todos falam que está do seu lado e que apareceu há mais de 2000 anos e que morreu há quase 2000 anos para salvar a sua vida e a minha. E eu encontrei nesse texto 3 razões que podem nos impedir de conhecer Jesus. São 3 razões. A primeira eu gostaria que vocês lessem comigo. Estamos dando ouvidos demais aos outros. Isso, são os versículos de 15 a 17. Eu vou pedir para as pessoas, o pessoal do vocal me ajuda aí, tá? Eu vou ler agora, porque eu não falei com vocês antes, me desculpem, mas os versículos 15 a 17 eu vou ler agora e vocês vão me ajudar nos outros. Inclusive, não, tá aqui, né? Não vai nem precisar. Então, eu coloquei os versículos 15, todos os versículos, agora que eu lembrei, e aí vocês vão ajudar a ler para mim. Lê para mim, por favor, Tiago, você no microfone. Querido. Enquanto assim comentavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes. Então, olha só, obrigada, Tiago. Eles estavam falando sobre quem? Jesus. Notícia de Jesus, que Jesus havia morrido, ressuscitado, e quem estava falando com eles? Jesus. E eles não perceberam que Jesus estava com eles. Eles estavam tão preocupados com o Senhor, com a notícia do Senhor, que eles esqueceram de perceber o Senhor na notícia. Eles estavam tão envolvidos com assuntos sobre Jesus que eles não perceberam que quem estava do lado deles, naquele momento conversando, era Jesus. Interessante é que eles perguntaram a Jesus, conversaram, e Jesus falou, ele ainda falava para Jesus assim: o senhor é visitante, que não está sabendo do que está acontecendo? Jesus pergunta para eles o que está acontecendo e eles não percebem em momento algum, só mais tarde, que Jesus era quem estava conversando com eles. Será que tem um povo diferente? Será que hoje nós somos diferentes deles? Naquela época Jesus mesmo apareceu. É claro que ele havia ressuscitado, ele não apareceu humanamente, apareceu ressuscitado. E se eles podiam conversar e enxergar, ele apareceu para eles e eles não perceberam que era Jesus quem estava falando com eles. E aí eu me lembro de uma ilustração que fala, pensando em Cristo, lá na Inglaterra, por volta de 1854, era a época em que Spurgeon era um homem muito conhecido, Charles Spurgeon, um grande pregador na Inglaterra, um americano, saiu da América, do norte da América, e foi visitar a Inglaterra. Chegando lá, o amigo dele, que era inglês, onde ele estava hospedado, o levou para ver Charles H.H. Spurgeon, para ouvi-lo falar. E ele foi lá e assistiu o culto, a pregação de Charles Spurgeon. Quando eles voltaram, o inglês, o britânico, virou para ele e falou: e aí, o que você achou dele? Aí o americano mandou: dele quem? Aí ele diz: Spurgeon, é claro. Aí ele: eu estava tão ocupado que eu nem pensei em Spurgeon, porque eu estava pensando em Cristo. Ele foi lá para ouvir de Cristo e ele estava pensando em Cristo. E o inglês achava que ele ia pensar em Spurgeon, porque era um grande pregador. E às vezes nós somos assim, Jesus está do nosso lado e nós não damos atenção, porque quem vai pregar? O irmão Luiz Marcos gosta de falar isso, quem vai pregar? Neilza. Não vou lá não. Não é Neilza que vai falar. Então nós estamos preocupados com a pessoa que vai falar e esquecemos que ela vai falar da pessoa mais importante, que é Jesus. O pastor Jonas aqui